Muitas pessoas hoje têm se apostatados da fé, se desviado dos caminhos do Senhor. Pessoas até que provaram um grande alimento espiritual, pessoas que beberam da fonte, pessoas que entraram num grande nível espiritual, podemos dizer assim, pessoas que tiveram uma vida sincera até com o Senhor Jesus, pessoas que caminhavam na fé, ganhavam almas, pessoas que dobrava seus joelhos, orava, fazia seus jejuns, chorava na presença de Deus. E muitos destes hoje se apostataram da fé. Outros, ainda mesmo dentro das igrejas, mesmo dentro daquele quadrado chamado templo, mesmo ali dentro, ao lado de seus irmãos, também muitos desses estão se desviando. E o que faz uma pessoa sair da presença de Deus? O que fez uma pessoa a tomar uma atitude e sair da presença de Deus? É a mesma coisa quando alguém o convida até uma pessoa para ir na igreja, para entregar a vida para Jesus. Essa mesma pregação vai servir não somente para aquele crente que é desviado ou está querendo se desviar, mas aquele que ainda está com o coração fechado e não quer abrir para o Senhor Jesus. Um dos sintomas do crente desviado ou do que estão se desviando. Então nós vamos falar de dois tipos de sintomas. O primeiro sintoma é o endurecimento do coração. O endurecimento do coração é aquele coração duro, frio. Então, um dos sintomas que faz um crente se desviar, ou que já se desviaram, ou até mesmo você que nunca esteve de dentro de uma igreja crente, digamos assim, porque para muita gente fala crente, mesmo assim é um endurecimento no seu coração. Então, um dos sintomas que está fazendo com que muitas pessoas se apostaram da fé, muitas pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, é o endurecimento do coração. A pessoa, ela fica com o coração duro e insensível à palavra de Deus. Ela é insensível aos cultos, às repreensões, às exortações. Fica insensível até à voz do Espírito Santo. É insensível também à voz de Deus. Então nós vamos ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 12, 14. Diz bem assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Então esse endurecimento no coração, você vê que ela endurece a mente. Ela não consegue mais ter aquela mente de Cristo, ela não consegue mais obter o temor do Senhor Jesus. Então o endurecimento do coração, ela já está na mente. Começa com seus desejos pecaminosos.
o desejo de se infiltrar, de voltar para o mundo, para aquela velha, vontade de ter aquela velha criatura. O endurecimento do coração, ela torna com que aquela pessoa, ela volta a ter aquelas suas práticas, suas próprias vontades. Ela já não quer mais fazer a vontade de Deus. Ela já não quer mais se prostrar diante de Deus. Ela quer andar da forma dela. Ela acha que é daquele jeito, que tem que ser daquele jeito. Então você vê que o coração, ele fica tão duro, que Deus fala, ela não quer mais ouvir. O Espírito Santo, que é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia, é Ele que nos convence do nosso erro, dos nossos pecados, nem isso o Espírito Santo consegue fazer a uma pessoa que deixa de endurecer o seu próprio coração. O endurecimento do coração está também nos pecados envolvidos e ocultos. Esses pecados é aquele cristão, certo? Que ele está na frente do pastor ou do padre, sei lá de quem for. Ele está lá, vai no culto, assiste a reunião, né? Mas por detrás daquela aparência há um pecado oculto. Há uma contaminação do mundo naquela pessoa. E ele não quer confessar os seus pecados. Ele fica... é o pecado não confessado, é o pecado não deliberado, é o pecado não tratado. Ele se acomoda com o pecado, aí ele começa a praticar o pecado. Então o endurecimento do coração, além de endurecer essa pessoa, além de endurecer o coração, está endurecendo também essa pessoa por causa do pecado. Ora, eu passei por uma igreja alguns anos atrás. Vou dar um exemplo de um pecado não confessado. Eu passei por uma igreja alguns anos atrás, né? Que ali do nosso meio, pessoas que vestiam uniforme, pessoas que colocavam a mão na cabeça das pessoas para expulsar demônios, né? Mas não chega a fazer muita coisa, começa a se desviar. Ali no nosso meio existia uma pessoa que o seu coração já estava duro, já se apostatou da fé, já estava desviado dos caminhos do Senhor. O que ela fazia? Arrombava armário de obreiros. Roubava. Se deixasse ali uma carteira, uma bolsa ali, essa pessoa roubava. E estava ali no nosso meio. Estava ali, como se fossem os da fé. Nas reuniões de obreiros, evangelizar. Então ela estava ali. Só que existia nessa pessoa um pecado oculto. É um pecado não confessado. Por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ele diz bem assim, ó, preste bem atenção. Sendo cuidado do que ninguém se prive da graça de Deus. Se privar, que se prive da graça de Deus, que não se desvie da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então se vê que a pessoa, ela comete um pecado, ela não dobra os joelhos, ela não vai reconhecer o seu pecado, porque ela já endureceu o seu coração. A fonte de tudo isso, pessoal, de sentimento, é o coração. Por isso que quando o Senhor te chama, Ele te chama para você entregar a sua vida junto com o seu coração. Porque o problema é no coração. Os males estão no nosso coração. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela tem muita mágoa demais, que tem raiva demais, ela guardou aquele peso no coração. Se eu não me falha a memória, isso daí é até um estado clínico, que chega a dizer que uma pessoa dessa com muita mágoa e raiva no coração, traz até problemas sérios de saúde para ela. Imagine, traz problema para o coração. Então se vê que o coração, ele é um coração que ele absorve tudo. E muitas das vezes o nosso coração, ele é enganoso.
Quantas pessoas hoje aí estão sofrendo aí com seus casamentos? Ah, eu estava apaixonado pelaquela pessoa. É doido pelaquela pessoa. Apaixonadíssimo. Aí vai lá e casa, não é aquilo que ela achava. Por quê? Porque ela deixou de se levar pelo coração. E esse coração, que é um coração que nós estamos falando aqui, com esse endurecimento que desvia a pessoa, que tira a pessoa da igreja, que tira a pessoa da presença de Deus, é um coração corrupto. É um coração cheio de mágoa, de raiva. E é um pecado não confessado. Não que a pessoa tenha que chegar e confessar os seus pecados aos homens, os seus pecados ao pastor, seja lá quem for. Ela não precisa. É só ela confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, de todo o seu coração, com toda a sua alma. E isso vai requer lágrimas, vai sangrar joelhos até. É orações em cima de orações, súplicas e súplicas. Então, se ela confessa, aí o Espírito Santo vai lá e muda, transforma. Faz dessa pessoa ter um novo coração. Tira o coração de pedra para colocar um coração de carne. Então, o coração, o endurecimento do coração está nos pecados envolvidos e ocultos. Quantas pessoas hoje estão nas igrejas, de dentro nas igrejas, estão com seus pecados ocultos? Ah, eu não vou largar disso, mas o pastor não pode saber. Eu não vou abandonar o cigarro, ou porque o fulano da igreja não pode saber. Então ele vai lá, dentro da igreja é uma, mas para fora ele é uma outra pessoa. Como se dizem de passagem, é pior do que o próprio Satanás. Então vede, meus irmãos, que você não tem que se desviar da graça de Deus. A graça de Deus, ela vem para todo mundo. É só você querer. Deus dá a graça, mas você tem que querer. Não é simplesmente Deus dá a graça e você simplesmente dizer, para mim tanto fez, tanto faz. Deus vai me salvar do mesmo jeito. Não vai não. Tira o seu cavalo da chuva, não vai não. Ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você não entrega. Ou o Senhor Jesus tem a você para o reino dele, ou Satanás vai ter você para o reino dele. Para qual reino você quer ir? Porque na verdade o reino de Satanás já é o inferno. Vai sofrer tormentos com ele lá. Agora, se você quer ter felicidade, paz, mesmo depois da sua morte, aqui, natural, física, é você entregar sua vida para Jesus e ir para o reino dos céus. Então muitas dessas pessoas, elas estão se apostatando da fé, se desviando dos caminhos do Senhor, porque estão com pecado em si, uma mentira, um engano, alguma coisa está acusando ela ali e ela não quer confessar. E aí o que acontece? Ela pega, nós voltando lá para o início, ela endurece o coração. Aí ela não quer saber de mais nada. Ela começa a endurecer o coração. Ela não se preocupa mais nem com a salvação. E o endurecimento do coração, ela está também na raiz da amargura. A raiz da amargura. E qual é uma raiz da amargura? Nós vamos ler isso daí, meu amigo, lá no Deuteronômio 29:18. Vou te mostrar aqui uma das raízes da amargura de uma pessoa que ela está se apostatando da fé. A raiz da amargura. E eu acredito também que essa raiz da amargura está em algumas igrejas. Só pelo fato do que eu li aqui, diz bem o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo
cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. Esse raiz de fel e absinto é uma planta muito amarga demais. Você vê que a Bíblia ela é tanta palavra de Deus, ela é tão sensível, ela é tão rica na palavra de Deus. Para citar essa planta, provavelmente é uma planta muito amarga demais, deve ser pior do que uma pimenta. O que nós aprendemos aqui? Que tem muitas pessoas que estão se desviando dos caminhos de Deus, se prostrando aos deuses deste mundo, saindo da presença de Deus, se envolvendo com os deuses deste mundo. A idolatria. A raiz da amargura, de um endurecimento de um coração, é a idolatria. Uma pessoa idólatra, que tem um coração que se inclina para as coisas, além dela se idolatrar deuses, imagens de esculturas, essas coisas que existem neste mundo, o coração dela se tornou idólatra, até pelas coisas materiais. Ela se inclina aos ídolos, ela se inclina até as pessoas. Então ela acaba colocando o filho, a mãe, o pai, coloca o namorado, a namorada, o marido, a esposa acima de Deus. A prioridade para ela são pessoas e não é Deus. Antes a prioridade era Deus. Primeiro era Deus, segundo era a família, depois as demais coisas. Só que hoje, os que estão se apostatando da fé, hoje, são aquelas pessoas que deixaram de adorar a Deus, deixaram de se curvar a Deus, deixaram de buscar o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, deixaram de amar o Senhor como nosso Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar, a colocar acima dele pessoas, ídolos, coisas materiais, santos, santas, idolatria. O outro endurecimento do coração que está acontecendo em algumas igrejas é a prostração de joelhos dobrados, cara no chão, diante de uma arca. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, neopentecostais até, criaram uma arca para que as pessoas venham adorar essa arca. Na Bíblia fala que é proibido, expressamente proibido, construir uma arca. Foi uma ordem dada do próprio Deus, que está proibido de construir uma arca. Está proibido até de fazer uma réplica de uma arca. Por quê? Porque Deus sabia que se construir arca nessas igrejas, as pessoas não iam buscar um Deus vivo, todo-poderoso. As pessoas não iam estar em espírito e em verdade buscando o Espírito Santo. Elas queriam ver o algo material, o algo que elas possam pegar, tocar, que é essa arca. E é o mesmo que se desviam da fé e se prostram diante de deuses deste mundo, porque elas querem ver. Você vê que o coração endureceu tanto na vida dessas pessoas, que elas não conseguem mais enxergar a Deus. Então elas têm que enxergar os deuses deste mundo. Ela precisa ver, ela precisa tocar, ela precisa fazer alguma coisa. Acenda uma vela aqui, acenda uma velinha lá. Leva um caixãozinho aqui, coloca uma ofertinha ali e leva nas casinhas lá.
faz oferendas, andam de joelhos dobrados, fazem um monte de coisas, certo? Tudo porque se apostataram da fé. Pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus. Pessoas que se apostataram, se esqueceram de quem era, abandonaram a fé, porque deixaram que o seu coração ficasse duro, endurecer o seu coração. Então, um dos sintomas do endurecimento do coração é o pecados envolvidos e ocultos, e também é a raiz da amargura. A pessoa se torna amarga. É igualzinho essa planta que nós estávamos lendo, desse Deuteronômio aqui. É um fel absinto, é amarga, totalmente amarga, não tem mais vida. Os segundos sintomas de um crente desviado ou daquele que estão se desviando, o endurecimento do coração, ele traz também sintoma das palavras. Esse que é o foco mais importante dessa pregação. Os sintomas das palavras. Os sintomas das palavras, ela expõe um coração cheio de amargura, com comentários desconcertantes, palavras mudanas e cheio de críticas. Nós vamos ler esse livro lá em Mateus. No Mateus diz bem assim. Vou pegar lá no livro de Mateus. Você vai comigo lá em Mateus. Você vai ver aqui que em Mateus diz bem assim, ó. Mateus, no capítulo 12, versículo 34. Veja como que é o endurecimento do coração, como ele traz como ele mostra os sintomas da palavra de uma pessoa que se diz cristão. Para você saber que a pessoa realmente é de Deus, você vai observar elas não só pelo caráter, mas pelas palavras, o que sai da boca dela. Quer ver? Jesus disse bem assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Jesus aqui, você vê que ele estava chamando de víboras justamente os fariseus, justamente aqueles religiosos, raça de víboras, mentirosas, pessoas que falam até coisas boas, mas são pessoas más. Ou seja, ela pode até falar coisas boas com a boca ali na hora, mas o coração é um coração que maquina o mal. É um coração corrupto. É um coração enganoso. Diz mais assim: pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Então uma pessoa que está com o seu coração endurecido, até suas palavras mudam. Os seus comentários são diferentes. Ela já não tem mais aqueles comentários relacionados ao lado espiritual, ao lado do Espírito Santo. Os seus comentários agora se tornam naturais, imorais, sensuais e sem temor a Deus. Por que imorais? Você vê que as palavras dela, quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, mundana, uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não tem um convívio com Deus, quando se conversa com ela, as palavras delas são tão sujas,
e imorais, que no meio da conversa sempre sai um palavrãozinho. Sempre sai um palavrão. Numa conversa normal, sempre sai um palavrão. Parece que o palavrão é o pingo da palavra. Vai lá, fala uma palavra, pingo, palavrão. Aí continua. São palavras imorais. E quantos hoje que estão de dentro das igrejas já estão se desviando e quando vai conversar com ela, sempre escapa um palavrão, alguma coisa imoral. Uma pessoa que fala com imoralidade é uma pessoa que engana, que mente, fala mal dos outros, critica a vida alheia. Então seus comentários não são mais sobrenaturais, são comentários naturais e não tem nenhum temor a Deus. Aquele que é cristão, ele refreia a língua. Porque a gente, meu amigo, minha amiga, às vezes a gente acaba pecando no falar, no conversar. Se a gente começa a falar demais, pode ter certeza, falou demais, já sai bobrinha ali. Já sai coisa que não vai agradar a Deus. Por isso que a palavra de cristão, são palavras que tem que ter no seu vocabulário. É a palavra de sim, sim e não, não. Passou disso, vem do maligno. Não existe, talvez, não sei, sei lá. Não, ou é sim ou é não. Ou é não ou é sim. Ou é ou não é. É ser direto. E aí uma pessoa que endureceu o coração, que já se apostatou da fé, que já se desviou dos caminhos de Deus, é uma pessoa que agora ela fica em dúvidas até com o que fala. Não sei, talvez. E uma das outras coisas também, com relação aos comentários, com relação aos sintomas da palavra, é o mundanismo. O tema central passa a ser as novidades do mundo. Então o cristão, que se diz cristão, que se desviou dos caminhos de Deus, ele passa a somente falar de coisas mundanas, ele não fala mais coisas espirituais. Ele não fala mais sobre o reino dos céus. Ele não comenta mais nada sobre a Bíblia. Ele não fala mais nada sobre Jesus, salvação. Não comenta mais nada sobre algum livro da Bíblia. O foco agora é o lado material, temporais e passageiros. Palavras mundanas. Pessoas que vão se preocupar com as coisas do mundo. Pessoas que agora querem aproveitar o que o mundo lhe oferece. E quantos hoje aí que já se apostataram da fé? Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, não tem como. Não tem como conversar com uma pessoa dessa. Um cristão, ele não vai conseguir conversar com uma pessoa dessa, porque o cristão, ele é acostumado de falar de Jesus, de Deus, certo? Você pode ver, converse com um cristão para você ver. Com um cristão autêntico, não estou falando com qualquer cristão. Não me venha com esse papo que todos nós somos cristãos. Todos nós coisa nenhuma. Há cristão e cristão, certo? Uma vez falaram que o Brasil é um país cheio de cristão, mas que cristão é esse que se prostra diante de uma imagem? Que cristão é esse que vive no mundo? Parece um Raimundo. Sabe quem é o Raimundo? É aquele cristão que um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Um pé está na igreja, outro pé está no mundo. Esse não é um cristão autêntico. O cristão autêntico, ele abandona o pecado. O cristão autêntico, ele vive o evangelho. O cristão autêntico, ele sofre as perseguições. Ele é criticado por ele viver o evangelho, por ele assumir o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida e mais ninguém. Não aquele cristão, certo? Que se diz que é cristão, mas está lá fazendo fofoquinha,
que se diz que é cristão, mas não largou seu cigarrinho, que se diz que é cristão, ainda bebe, enche a cara até cair de bêbado, que se diz que é cristão, certo? Mas chega em casa, bata na esposa, humilha os filhos, né? Que se diz cristão, na frente do pastor ou do padre é um, saiu para fora da igreja, é outra pessoa. Esse não é cristão autêntico, é um cristão falso, certo? É igualzinho esse daqui que o Senhor Jesus mesmo falou: raça de víboras. Como, pois, diz raça de víbora? Vou até ler de novo. Como podeis vós dizer boas coisas sendo mal? Como pode? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, inclusive eu bloqueei ele, certo? Porque ele estava dizendo que ele era cristão, certo? Ele falou que é da igreja tal, católica, assim, assim, assado, segue todo o segmento da igreja católica e blá, 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 certo? Só que ele vinha com julgamentos para o meu lado, ele vinha com julgamentos apontando o dedo para mim, certo? Aí eu não me lembro o que foi um dos comentários, certo? Que ele falou que eu estava errado, que tipo de cristão é você que fala uma coisa dessa, onde já se viu e não sei o quê. Eu falei, beleza então. Aí de repente, no outro dia, ele me mandou um vídeo. Eu acho que todos vocês receberam esse vídeo. Quem viu aquele vídeo daquele homem que ficou observando um cachorro, aí do nada ele pegou e meteu uma faca no cachorro. O cachorro sem fazer nada, ele pegou e meteu a faca no cachorro. Aí ele pegou, mandou esse vídeo pra mim e já fez um comentário: ah, uma pessoa dessa tem que morrer, uma pessoa dessa tem que levar pior, tem que levar uma surra e não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e falei pra ele: ué, você falou que é cristão e age desta forma? Dele, não, mas você tem que ver. Não, eu falei, não tem que ver. Não é bem assim, tem que ver. É dessa forma? Que tipo de cristão é esse? Você vem falar do meu evangelho, você vem me criticar, certo? Porque eu sigo à risca a palavra de Deus, que não é fácil. E agora você me manda um vídeo desse e ainda dá uma crítica dessa? Se eu não me falo a memória, acho que 2 ou 3 dias depois, saiu até nas redes sociais que esse cara foi encontrado morto. Praticamente morto, foi morto a facadas, da mesma forma que aconteceu com aquele cachorro. E aí eu falei pra ele aí, viu? É desse tipo que cristão que você é? Aí tivemos uma discussão, bloqueei ele. Por que eu tô passando isso pra você? Porque na hora de falar, ele falava coisa boa, mas era uma raça de víbora. Era uma pessoa que estava maquinando mal. Para falar bonitinha numa rede social, todo mundo fala. Só que a mente não é uma mente de Cristo. É uma mente totalmente manipulada por diabo e seus satanás, seus demônios, digamos assim. Tem gente que fala coisas bonitas. Tem gente que conversa com a gente que parece você conversando assim, falando, nossa, parece que o fulano ali é até cristão. Só que por detrás daquilo ali eles maquinam mal. Ora, quantos de vocês não foram enganados só porque a pessoa falou bonito, aí você acreditou naquelas palavras e acabou sendo enganado? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Então você vê que é uma pessoa mundana, é uma pessoa que ela gosta de fazer críticas. Uma das coisas também que tem entrado na vida dessas pessoas que estão se desviando e que já se desviaram, elas usam as palavras de críticas. Ela sai agora criticando Deus e todo mundo. Todo mundo está errado para ela, só ela que está certo. Ela começa a colocar em dúvida a credibilidade e a honra da igreja. Uma pessoa com crítica, uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor Jesus, ela começa a colocar
em dúvida a credibilidade da igreja e também a credibilidade de toda a congregação. Uma pessoa com crítica, que se desviou dos caminhos do Senhor, ela já começa a colocar defeito na igreja. No início, ela se maravilhava com as coisas da igreja. Hoje, ela está colocando defeitos na igreja. A igreja é assim, a igreja está lá, a igreja não sei o quê. Ela começa a criticar também os cultos. Antes, ela ficava 1h30, 2 horas num culto. Quando terminava, parecia que ela falou: nossa, foi tão rápido. Estava tão gostoso aqui que o negócio para mim que foi tão rápido. Hoje, ela de tão crítica que é, com o coração tão duro que tá, certo? Ela acha que 1 hora de reunião, 1 hora de culto é muito. Ela não tem mais paciência. Ela critica a pregação. Pronto. Lá vem aquele pastor querer falar de exortação. Pronto. Lá vem aquele pastor querer falar que eu tenho que se converter. Que eu tenho que falar que tem que se batizar nas águas. Que tem que falar que eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Quer dizer, ele começa a criticar até a pregação. Antes ele orava a Deus, falava com Deus, até mesmo antes de começar a reunião nos seus cultos. Alguns dobram seus joelhos lá antes de começar a reunião, pedindo para que Deus use o pastor para falar com ele. Que se for para uma palavra de exortar, vai ser para exortação, mas também vai salvar. Que seja uma palavra de conforto, uma palavra de fé, certo? Antes ele fazia isso, mas depois, com o coração duro, com o coração, sabe, totalmente pedra, ela já começa a criticar as pregações. Começa a criticar até os irmãos. Antes ela abraçava, paz do Senhor, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, como é que vai? Tô na fé, e não sei o que. Recebia com alegria. Agora, com o coração endurecido, já com a mente totalmente cega, com o entendimento totalmente cego, ela já começa a criticar os irmãos. Ela já não suporta mais olhar para o irmão. Ela já não suporta olhar mais para aquela pessoa, porque ela vê que há um brilho do Espírito Santo naquele irmão. Ela já não consegue olhar. Então ela começa a sentir até raiva de um irmão. Mesmo sem o irmão fazer nada, ela começa a sentir raiva. Ela começa a incomodar com a atitude do irmão, que é uma atitude de fé, uma atitude de amor. Porque quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, ou ela está se desviando, um dos outros sintomas que começa no coração, ela não começa a gostar quando um irmão chega com amor, com afeto, com carinho. Ela começa a se incomodar com aquela atitude. Crítica aos modos operantes da igreja. Ela critica os obreiros, ela critica os evangelistas, e o pior, ela começa a criticar o pastor. Ah, o pastor é isso. Ah, o pastor é aquilo. Antes, ela chamava esse pastor, ela pedia conselho para o pastor, ela pedia oração para o pastor, aí o pastor orava, o pastor dava conselho, ela pedia para o pastor fazer visita na casa dela, até o pastor ia, fazia visita na casa dela, orava junto com a família, né? Abençoava a sua casa, abençoava a sua família. Aí depois, com o coração endurecido, com o coração magoado, porque ali já se tornou uma mágoa, ela começa a criticar o pastor. Ela já começa a jogar aqueles dardos no pastor. Ela já começa a apunhalar o pastor pelas costas. E uma dessas pessoas que vivem nessas críticas, uma dessas pessoas que se apostataram desta fé, hoje elas são aquelas pessoas que criaram um grupo
E é um grupo que se chama de desigrejados. Quem são esses desigrejados? São justamente pessoas que eram crentes, pessoas que se desviaram da fé, saíram da presença de Deus, saíram da igreja, entendeu? Deixaram endurecer o seu coração para hoje se tornarem desigrejados. Aí se reúnem em umas casas aí com 3, 4, 5 pessoas, o máximo. Vai lá, prega a palavra de Deus de uma forma com falsidade, porque não vai estar vivendo mais o evangelho. Não faz sentido uma pessoa pregar a palavra de Deus e não viver o que prega. Meu amigo, se eu estou hoje aqui ao vivo para você, eu vivo o que eu estou falando, eu vivo o que eu estou pregando, entendeu? Senão, eu estaria fazendo outra coisa ao vivo. De repente eu estaria falando de política, de repente eu estaria falando de algum filme, de repente eu estava cantando umas músicas de Raul, sei lá, alguma coisa eu estaria fazendo. Mas se hoje eu estou pregando a palavra de Deus em redes sociais, porque eu estou ciente de que eu não estou falando para uma, para duas, para 3 ou 4 pessoas, não. Eu estou falando para muita gente. E aqueles que me conhecem estão me assistindo hoje e sabem como eu era antes e podem muito bem dizer como eu sou hoje. Como aqueles que também não me conhecem, nem sabem quem eu sou, mas ele pode observar, vasculhar o meu Facebook, porque está aí à vontade, não é restrito a ninguém, entendeu? Está ao público. Então a pessoa pode saber da minha vida. Ele vai buscar a postagem lá de trás, que tem as minhas postagens lá de trás, minhas postagens mundanas. Então ele pode começar lá do início do meu Facebook até vindo nos dias de hoje. Aí vai ver uma diferença até na minha página do meu Facebook. Até na minha página. Então esse grupo aqui é um grupo que critica a igreja, critica os pastores. Ela ficou com raiva de um pastor, pegou mágoa de um pastor, não se deu bem com aquela igreja, com aquela congregação. Então ela acha que todas as igrejas são iguais. Então são pessoas que endureceram o seu coração e com essas palavras elas começam a criticar. Ela critica até a igreja que faz heresias. Ela critica até aquelas igrejas que cometem heresias, que tem igreja que o pastor está enganando o povo, porque temos igrejas assim, porque o povo está sendo enganado pelo pastor, pelo falso pastor, pelo falso mestre, pelo falso Cristo, certo? Pelas falsidades dessas pessoas, certo? Desses pastores enganando essas pessoas. Então eles até criticam, só que eles criticam de uma forma querendo tirar as pessoas de lá de dentro a jogar elas no mundo. Inclusive são grupos que não crescem, porque cada um vai contar uma historinha de uma igreja e eles ficam ali falando, criticando as igrejas. Quer dizer, se reúnem numa casa e com 3, 4 pessoas falando que vão falar de Jesus, mas sempre terminam a metade das suas reuniões, né, com críticas aos pastores, críticas à igreja, críticas até aquelas pessoas que devolvem o dízimo ou não, que dão oferta ou não, entendeu? Critica aquele que vai na igreja ou não. É só para isso que eles prestam. Por quê? Porque elas não têm mais palavra de vida na sua boca. O seu coração já se tornou um coração corrompido. O coração se estragou. O coração se escafedeu, digamos assim. Aquele coração que era um coração limpo, aquele coração que era um coração, sabe, cheio de bondade, cheio de alegria, cheio de paz, já é um coração cheio de raiva, de mágoa, um coração que maquina o mal. Então são pessoas que hoje falam mais palavrão do que antigamente, antes da sua conversão. Mentem mais do que o próprio Satanás mente. Engana muito mais do que até o próprio Satanás engana.
Então quer dizer, ela se tornou pior do que era antes. Aparentemente, olhando, parece ser uma boa pessoa. Mas isso na base da aparência. Só que por dentro está sujo. Por dentro está cheio de câncer espiritual. Por dentro está cheio de lepra espiritual. Ela não quer mais dobrar os joelhos. Ela não quer mais se arrepender. Ela está até de dentro da igreja, esperando o momento certo para sair. Esperando algum irmão pisar no calo dela, ou esperando o pastor dar uma tossida errada no microfone, só para ela dar o primeiro passo e vazar fora da igreja, e vazar criticando, xingando, falando mal, falando palavrão. Aí ela volta para aquelas práticas pecaminosas, volta a trair, volta a beber, volta a usar drogas. Quem era do crime volta para a criminalidade. Quer dizer, são pessoas que se desviaram da fé. E alguns hoje, infelizmente, estão se desviando da fé. Tudo porque ela acaba tendo sintomas do endurecimento do coração. Meu amigo, minha amiga, se você que está na igreja está se sentindo desta forma, abre o teu olho, vigia, crente, vigia. Vigia, porque você pode ser um prato cheio para Satanás. Se você conversa com pessoas que se diz que é da fé, mas você vê que é uma conversa diferente, é uma conversa mais mundana do que espiritual, se desvia dessa pessoa. Dê pelo menos seu bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Mas não convive com ela. Não fique com esse tipo de gente. Porque são pessoas que amanhã ou depois vai puxar você para fora. Meu amigo, minha amiga, tá mais fácil uma pessoa desigrejado, uma pessoa que se desviou, um crente desviado, tá mais fácil ele te tirar da igreja do que você trazer essa pessoa para Jesus de volta. Porque essas pessoas, se voltarem para Jesus, ela não vai voltar para Jesus porque você foi lá e falou. Ela não vai querer te ouvir, porque ela já conhece tudo. É uma pessoa, já vai com cheio de orgulho. Ela vai estar lá no mundão cheio de orgulho. Aí você vai falar de Jesus, ela vai dizer, eu sei tudo que você vai falar. Ela já sabe tudo. Então aí tem que deixar o Espírito Santo agir, porque é o próprio Espírito Santo que nos conduz a reconhecer o nosso pecado. E obviamente, com o entendimento dessas pessoas, já ficou cega, já se tornou com um coração tão duro, que até o entendimento da pessoa fica cego. A mente já está cicatrizada, a mente já está convertida para as coisas mundanas. Por isso que eu falo, a marca da besta não é um chip. A marca da besta é isso aqui, ó. É na mente, certo? Quando você lê na Bíblia, lá no Apocalipse, que aqueles que aceitarem a marca da besta vão aceitar aqui na testa ou na fronte da mão. Na testa significa que você vai ter que se sujeitar ao governo do anticristo. Você vai ter que aceitar as coisas que o governo atual vai impor para você. E para uma pessoa aceitar, ela vai observar que são coisas ao contrário da palavra de Deus. Por exemplo, tem um governo aí
certo? Que está doido para derrubar este governo, que está querendo entrar no governo, sabe, empurrando todo mundo, certo? Por quê? Porque eles pregam ideologia de gênero. E ideologia de gênero é ao contrário à palavra de Deus. E eles pregam. Ai de você se você ir contra a esse pensamento desse governo que apoia a ideologia de gênero. Você pode ser processado, você pode ir até preso por causa disso, porque você está indo ao contrário a esse tipo de pensamento. Aí eles querem criar para o movimento LGBT, né? O movimento homossexualista, o homossexualismo. Eles apoiam com todas as suas forças esse tipo de grupo. Ai de você chegar e dizer que você é contra, que você não vai apoiar, porque você sabe que quem condena o homossexualismo não é o pastor, não é o crente, não é o cristão. Quem condena o homossexualismo é a palavra de Deus. Quem condena esse tipo de atitudes é o próprio Deus. Aí você pode abrir na Bíblia. Se você não quiser abrir a Bíblia, vai ir no Google mesmo. Escreve lá, Bíblia, homossexualismo. Aí você vai observar os versículos que falam sobre o homossexualismo, que é imoral, muita imoralidade. Uma das coisas que vai levar a pessoa ao inferno é a tal da fornicação. E fornicação também com relação a homossexuais. Então quer dizer, são pessoas que perderam o entendimento da palavra de Deus. Aquele selo que estava aqui, que é o selo de Jesus, já foi arrancado. Então aí veio quem? A marca da besta. Foi tirada a marca de Deus. A marca de Deus, a própria pessoa tira. Não é Deus que tira, não. É a própria pessoa que vai lá e tira a marca. E ela aceita a marca da besta. E ela sabe que é tudo ao contrário da palavra de Deus. Tudo aquela coisa que desagrada a Deus. Tudo aquelas coisas também que difamam uma família. Porque essas coisas que esse governo de antes estão querendo aí fazer maior guerra, porque vocês não sabem, estão querendo fazer uma maior guerra aí, certo? Então, é isso aqui, ó. Na mente. É essa marca na mente. Então, muitos crentes que se desviaram da fé, hoje estão desta forma. Com pensamentos malignos, com pensamentos mundanos, com pensamentos de vingança, com pensamentos de ódio, de raiva, cheio de críticas, cheio de palavras torpes. Há aqueles que estão nos grupos de WhatsApp, se filtram nos grupos evangélicos só para discutir Bíblia. E aí você vai discutir com aquelas pessoas, aí as pessoas começam a achar defeito. Onde que tem que fazer isso? Hoje não precisa fazer isso porque já aconteceu isso lá atrás. Aonde isso? Aonde aquilo? Por quê? Porque são pessoas que já se desviaram dos caminhos de Deus. São aquelas pessoas que já abandonaram a fé. E aí elas começam a ser instrumentos de Satanás para abafar a sua fé. Meu amigo, há uma palavra muito forte que diz assim, no livro de Provérbios. Deixa eu achar aqui. Eu deixei até meio separado. Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Só para nós encerrar esta mensagem. E isso é para você, crente, que está se desviando. E isso é para você também, que eu convido para você a aceitar o Senhor Jesus
Então essa palavra também é para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração, porque é o seu coração que ele procede fonte de vida. Então, meu amigo, minha amiga, guarde o seu coração. Você que está na igreja, cuidado, guarde o seu coração, proteja o seu coração. Isso requer nas suas orações, em todas as suas orações, você entregar o coração para Deus. Falar para Deus fazer morada de dentro de você. Ora, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu coração, ele é o altar de Deus. Tem que fazer que nem Elias. Elias, quando chamou o povo de Israel para fazer aquele grande desafio, depois que os profetas de Baal se cortaram tudo, que não, sabe, chamaram tantos deuses naqueles dias lá, que nenhum deles respondeu. É claro, não vai responder porque estão tudo morto, né? Como lá em Salmos diz, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem nariz, não cheira, não respira, né? Tem ouvidos, nem ouve. Aí Elias chegou e falou assim: chega vós até mim. Chamou todo o povo se chegar até ele. O profeta fez isso. Chega até mim. Chegam perto de mim. Aí a Bíblia fala que eles estavam preparando o altar. E esse altar hoje, nos dias de hoje, trazendo para a nossa vida hoje, é você se chegar até Deus e preparar o seu altar para Deus. E qual é o altar que Deus quer que você prepare hoje? É o seu coração. Esse é o altar. Sabe aquele altar de dentro da igreja? Por exemplo, daqui 1 hora vai ter um grande culto. Daqui 1 hora, 2 horas, dentro da igreja. Então ali uma pessoa vai estar designada, né, a limpar aquele altar, né, deixar limpo aquele altar, preparar o púlpito, colocar a Bíblia certinho ali, né, arrumar o microfone, preparar alguns hinos, preparar a pregação. Então vai estar tudo um preparo ali para essa reunião. É assim que você tem que fazer. Preparar o altar, preparar o seu coração para você se chegar até Deus. Por isso que o nosso coração, ele é fonte de vida, meu amigo, minha amiga. É como eu repito, como eu falei lá do início. A mágoa, a raiva, o ódio, tudo isso que você guarda de dentro do seu coração, ele é um mal que não só vai te levar para o inferno, que não só vai fazer você perder a salvação, como ela vai contrair até doença, causa depressão. Tem muita gente que tá tão magoada com a pessoa, certo? Que ela só chora. Aí você fala de Jesus, ela até entende, mas ela não quer, porque o coração tá duro, feito pedra. Aí o coração dela, em vez de ser um coração de carne, é um coração de pedra. Aí Deus fala com ela, chama essa pessoa, mas a pessoa está com o coração assim. Volte para Jesus. Lembra-te que você estava assim, assim, assado com Jesus. Olha para a tua vida agora, não está igual. Mas ela não quer enxergar. Aí tem um coração orgulhoso. Ela acha que ela tá certa, que todo mundo em sua volta é errado, mas ela tá certa. Mas no fundo, ela está totalmente errada. Porque o coração, meu amigo, se você não cuidar do seu coração, a Bíblia mesmo nos alerta que o nosso coração, ele é um coração enganoso. Ele é um coração corrupto.
Quantos hoje aí abriram o coração para Deus e falavam: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, o Senhor é tudo para mim, Senhor, eu não largo o Senhor para nada. Aí de repente deixou de orar, de jejuar, deixou de buscar a Deus, o coração se tornou em pedra. Aí tudo aquilo que ela falou não serviu mais nada para Deus. Antes ela falava: Senhor, eu te amo. Hoje ela não fala eu te amo para Deus. Antes ela falava: Senhor, eu não largo o Senhor para nada neste mundo. Aí o coração corrupto, o coração cheio de pedra, um coração duro, ela abriu mão do Senhor Jesus pelas coisas deste mundo. Amigo, minha amiga, lembra-te, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque ele é a fonte de vida. Volte para o Senhor Jesus. Você, crente, dobre os seus joelhos. Se você tiver com esse sintoma, dobre os seus joelhos. Chore na presença de Deus, porque Ele está pronto para te perdoar e para te levantar. E a você também, meu amigo, minha amiga. Talvez você fale: mas eu não sou crente, eu não vou na igreja, então não é para mim essa pregação. É sim, é para você também. Porque às vezes Deus está te chamando, mas o seu coração está duro. Você está em dúvida, porque você sabe que se você vir para Jesus, você tem que ser ciente de que você vai se prostrar diante de um Deus vivo, poderoso. E a exigência de Deus é que você abandone o mundo, abandone os pecados, que você larga tudo que você tem para pegar sua própria cruz, carregar a tua própria cruz e seguir o Senhor Jesus. Pense a sua alma. Se você morrer hoje, para quem você tem preparado a tua alma? Para a morte eterna? O inferno? Ou para a vida eterna, que é o céu? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você pode acessar minha página do YouTube no www.youtube.com/Gerdau33, ou ali mesmo você pode escrever lá Gerdau Maluco Beleza, ali na barrinha do YouTube, que você já vai entrar na minha página do YouTube. Ali você vai encontrar vários vídeos que eu criei. Ali também já tem uma mensagem também para o Dia das Mães, que vou lançar somente no Dia das Mães, mas já está lá também na minha página do YouTube. E também você vai encontrar também, você vai ver eu tenho uma playlist lá, certo? Aí na playlist tem tudo separadinho, inclusive na playlist vai ter as minhas pregações, né? Tá lá pregações ao vivo do Facebook. Também tem outros vídeos que eu fiz diferente ao vivo no Facebook, então tá tudo ali também na minha página do YouTube. Eu convido você a fazer visita na minha página do YouTube. Compartilhe esse vídeo, meu amigo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você conhece uma pessoa que era da igreja, que se desviou da igreja, compartilhe esse vídeo. Escreve lá na barrinha. Assista esse vídeo. Ouve essa pregação, que é Deus que está falando com vocês. Amém, pessoal? Faça isso, certo? Que Deus vai abençoar vocês abundantemente, tá certo? Em nome do Senhor Jesus.